Olá, caríssimos irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos dar mais um passo na meditação da nossa série São José, Homem de Deus. Nós estamos, ao longo dessa série, aprofundando a carta apostólica Patris Corde, do Papa Francisco, escrita por ocasião dos 150 anos de aniversário da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. Através dessa série nós estamos aprofundando as características da paternidade de São José. Nós escutamos a princípio, no nosso primeiro encontro, e o nosso encontro sempre acontece no dia 19 dos meses sucessivos, desde o mês de março. A gente começou justamente no dia de São José, no dia 19, e até dezembro, todo dia 19, nós vamos estar trazendo uma reflexão sobre essa carta do Papa Francisco. Uma carta muito importante e a gente quis trazê-la para a reflexão, de modo particular, neste ano tão especial que a Igreja do mundo inteiro medita sobre São José. São José que é o patrono da Igreja, a importância que São José teve dentro do mistério da salvação. Então nós refletimos a princípio sobre a paternidade de modo geral, no nosso primeiro encontro. Depois nós conversamos sobre o segundo tópico, uma segunda característica da paternidade de São José. São José como este pai de ternura, e essa experiência da ternura que ele experimentou de Deus, ele, na sua relação com Jesus, ele expressa esse amor, essa ternura experimentada na sua relação com o Pai dos Céus. Uma outra característica que nós conversamos foi sobre a obediência de São José. Hoje o aspecto que nós vamos aprofundar desta carta é o aspecto do acolhimento. Essa característica do acolhimento que São José vivia de modo muito concreto, que ele viveu de modo muito concreto na sua relação com o mistério de Deus. Quero trazer aqui alguns parágrafos que vão mencionar essa característica para a gente poder aprofundá-las. No início, o Papa diz as seguintes palavras acerca do acolhimento de São José. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. A nobreza do seu coração fala subordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei. Queria iniciar trazendo aqui uma pequena reflexão sobre essas primeiras palavras do texto do Papa. Aqui o Papa coloca essa disposição de José, essa disposição interior de José para acolher a vontade de Deus sem colocar nenhum tipo de condição, de barreira. São José, diante do mistério, ele se inclina. Diante do mistério que ele não compreende, ele obedece. Ele se coloca diante do mistério em total disposição, disponibilidade. E o mistério de Deus acontece a partir também da fidelidade de José, a partir dessa atitude de total dependência, de total entrega, de total confiança e abandono em Deus. Um aspecto também interessante que o texto do Papa nos apresenta é que São José, quando escuta aquilo que aconteceu, o mistério que aconteceu com Maria, São José, ele se recolhe diante do mistério. E ele não age de modo a constranger Maria. Ele não se coloca numa atitude de fechamento, de alguém que não acolhe aquilo que está sendo dito, que está sendo compartilhado. Interessante a gente compreender que São José, ele acolhe Maria e aceita o mistério, acolhe aquele mistério. Não pratica nenhum tipo de violência psicológica, verbal e física contra Maria. Como muitas vezes o Papa traz essa reflexão que é muito importante nos dias de hoje. Importante porque a gente sabe muito bem que às vezes existem verdades que são manipuladas, e às vezes essas verdades que são manipuladas para um propósito,
ela às vezes acaba se esvaziando diante daquele falso propósito. Por isso que aqui o Santo Padre traz a reflexão da violência contra a mulher, que é uma realidade muito concreta, da violência praticada, dos atos praticados contra as mulheres no mundo inteiro. A violência doméstica é uma realidade concreta na vida de muitas mulheres, mas é evidentemente que hoje essa realidade ela tem sido, de certa forma, utilizada de modo ideológico e longe de ajudar-nos a refletir sobre esse aspecto que é verdadeiro, que é concreto, acaba por lançar concepções que geram muito mais confusão, geram muito mais uma desordem e até mesmo gera como se fosse uma certa divisão entre homens e mulheres, porque assim como existem casais que vivem essa situação e de modo particular essa atitude do homem contra a sua mulher, contra a sua esposa, enfim, assim também a gente encontra muitos casais que vivem de modo harmonioso. Então é verdade que a gente precisa trazer esse tema. Esse tema é um tema verdadeiro, um tema concreto, mas também cuidemos para não manipularmos esse tema e assim, longe de nós ajudarmos na sua reflexão, nós acabarmos utilizando não para o bem da mulher, mas para desconstruí-la, desconstruir o matrimônio, desconstruir as relações, enfim. Aqui não é o tema, mas acho importante a gente fazer referência a ele. Um outro aspecto interessante é que São José, ele se apresenta como uma figura de homem respeitoso, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou a escolher, iluminando o seu discernimento. Aqui eu quero destacar um aspecto que eu vejo muito na vida de São José, é que São José, de fato, ele, diante daquilo que ele recebe, das informações que ele escuta da Virgem Maria, ele age como um homem honrado, como um verdadeiro homem. São José, ele reconhece a dignidade da sua futura esposa, reconhece os valores de Maria, sabia muito bem diante de quem ele estava, diante de uma mulher que acolheu os mistérios de Deus e não pode, diante daquela realidade, daquele mistério, ele não pode duvidar, ele não pode duvidar daquela graça, daquele dom, daquela missão que Deus confia a Maria. Mesmo não compreendendo, mesmo não entendendo, mas ele se abandona, ele reconhece que em Maria a obra de Deus se realiza. E claro, Deus, diante das dúvidas que povoam o coração de José, não dúvidas relacionadas a uma atitude de traição por parte de Maria, mas daquele mistério que aconteceu com Nossa Senhora, mesmo diante dessas dúvidas, e a partir dessas dúvidas, José, ele é ajudado por Deus. Deus o ajuda, Deus o ilumina, para que assim ele possa fazer o verdadeiro discernimento. O discernimento mais apropriado para aquele momento, que não é deixar Maria, mas é guardar Maria para que nela se cumpra o mistério de Deus. Vamos continuar aqui a leitura do texto. Na nossa vida, muitas vezes sucedem coisas cujo significado não entendemos. E a nossa primeira reação, frequentemente, é de desilusão e revolta. Diversamente, José deixa de lado os seus raciocínios para dar lugar ao que sucede. E por mais misterioso que possa aparecer a seus olhos, acolhe-o, assume a sua responsabilidade e reconcilia-se com a própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões. Quero aqui refletir sobre
esse mistério que também acontece na nossa vida. Realmente muitas coisas acontecem ao longo da nossa vida, acontecem ao longo da nossa história, e por não compreendermos esses mistérios, a nossa atitude, a nossa reação é de desilusão e revolta. Muitas vezes aquela situação acontece conosco e a gente fica muitas vezes ruminando no nosso coração, murmurando diante dessas situações. E aqui a gente pode ver um aspecto que muito se fala hoje, que é o aspecto da resiliência. Precisamos ser resilientes diante dos fatos e, claro, trazê-los para refleti-los à luz de Deus. Dos fatos que acontecem na nossa vida, precisamos refleti-los à luz de Deus. E foi o que São José fez diante do mistério que era muito superior à sua compreensão. São José, ele acolhe esse mistério, não se deixa levar pelos raciocínios que ele poderia muitas vezes ir alimentando. Imaginemos nós como um fato, às vezes até um fato isolado, pode gerar em um relacionamento uma separação. Situações que acontecem podem gerar uma separação, uma divisão. Isso acontece conosco, porque normalmente a gente tende a não pararmos para colocar tudo diante de Deus, para fazermos os melhores discernimentos, parar diante das situações, sermos mais resilientes. Não estou aqui dizendo que nós precisamos aceitar certas atitudes de violência. É claro que até mesmo o matrimônio, quando no matrimônio o respeito, se perde o respeito um pelo outro, esse matrimônio está em um grande risco. Mas é muito importante que mesmo diante dessa situação, o diálogo, a capacidade de resiliência, de parar, de tentar encontrar a solução, não simplesmente jogar fora tudo, lançar fora todas as coisas, parar diante de Deus. Até mesmo porque nós estamos diante de um grande mistério na nossa vida pessoal. Assim eu digo, e acontece na vida dos casais, como acontece também na vida do sacerdote, na vida de um celibatário. Os mistérios de Deus acontecem na nossa vida e nós precisamos ser capazes de não tomar aquela iniciativa do impulso, aquela iniciativa de se deixar levar pela ansiedade, pelos impulsos, pelos movimentos confusos que trazemos diante de nós, principalmente naquele momento que aconteceu. Parar é sempre uma grande sabedoria para um melhor discernimento, para avaliarmos melhor as situações. Continua aqui refletir sobre o texto nos diz: a vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. É belo essas palavras do Santo Padre. São José, ele não tentou, através daquele acontecimento, e a sua vida espiritual o protegeu, guardou aquele acontecimento, naquela tentativa que talvez qualquer outra pessoa buscasse, através de explicações, tentar compreender, entender. São José não, mergulha no mistério e acolhe o mistério. Não um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. Só a partir deste acolhimento, desta reconciliação, é possível intuir também uma história mais excelsa, um significado mais profundo. Parecem ecoar as palavras inflamadas de Jó, quando, desafiado pela esposa a rebelar-se contra todo o mal que lhe está a acontecer, responde: se recebemos os bens da mão de Deus, não aceitaremos também os males? Como é importante a gente compreender isso, porque diante dos males que acontecem na nossa vida, a nossa tendência é logo nós nos posicionarmos contra Deus. Por que Deus permite isso? Por que Deus permitiu esse acontecimento na minha vida? Agora, nesse tempo de pandemia, a gente talvez precisa parar e juntar os cacos, né? Juntar tudo
Mas como é importante que nesse momento de reconstrução, de retomar a nossa vida, a gente parar com tranquilidade e nós avaliarmos também, diante de todas essas situações adversas que passamos, que vivemos, o que eu posso tirar de positivo? O que eu posso tirar como crescimento? Mesmo que você tenha perdido alguém importante, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, até ter perdido todos eles, talvez tiveram famílias que passaram por esse sofrimento atroz. Mas, como é importante a gente, e a referência que o Papa nos dá, é a referência de um justo, Jó. Esse personagem é um personagem interessante no Antigo Testamento, porque Deus permite que tudo seja tirado de Jó, que somente Jó não seja morto pelo demônio. Deus tira tudo, mas não permite que o demônio tire a vida de Jó. E Jó passa por tantos sofrimentos, perde todos os seus bens, perde os seus filhos. A sua esposa, muitas vezes, ali, não sendo um canal de Deus para a sua vida, mas muitas vezes expondo, diante dos acontecimentos da sua vida, expondo a ele motivos para que ele pudesse renegar a Deus. E Jó permanece na justiça, na fidelidade. Um homem de caráter, como todos nós homens precisamos ser. Um homem cheio de fidelidade, de honra, que traz dentro de si a hombridade, que traz dentro de si a capacidade de sofrer, mas ao mesmo tempo de acolher aquele sofrimento, de amadurecer diante do sofrimento. Não é fácil nada disso, mas muitas vezes, e sabemos muito bem, que diante de tudo isso, de todo esse mal, Deus tira um bem maior, e diante de todo o mal, Deus também nos faz crescer e amadurecer. É sempre um processo pedagógico o sofrimento. Não devemos buscá-lo, mas diante dos acontecimentos de dor, de sofrimento que acontecem conosco, sejamos capazes de, pela resiliência, aceitarmos esse mistério que nos ultrapassa. Citei Jó, um homem justo, mas ele, na verdade, ele é podemos dizer assim, a imagem do verdadeiro homem justo. Porque o verdadeiro homem justo é o próprio Deus que se encarnou. Santo, que não havia nenhum pecado nos seus atos. Deus não cometeu pecado. Jesus, o Deus encarnado, não cometeu pecado algum, mas carregou sobre os seus ombros toda a injustiça que nós havíamos cometido. Mas acolheu a vontade de Deus. Veio para cumprir a vontade de Deus. José não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento é o modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Como é importante nós pedirmos os dons do Espírito Santo, porque quem vai nos dar a sabedoria e a unção, vai nos dar a força, nos dar a capacidade de saber lidar com os acontecimentos da nossa vida, são essas graças que Deus nos dá. Porque Deus não nos deixa sozinhos, à mercê das nossas forças, porque nós não as temos. Deus nos dá a sua graça. Peçamos o dom da fortaleza, dom do Espírito. Só o Senhor nos pode dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. A vinda de Jesus ao nosso meio é um dom do Pai, para que cada um se reconcilie com a carne da sua história, mesmo quando não compreende totalmente. Quero já dar esse passo na conclusão da nossa formação de hoje, e depois vou deixar aqui, como a gente tem feito nas formações passadas, nós estamos disponibilizando na descrição, logo embaixo, na descrição nós estamos disponibilizando a carta para que assim você possa aprofundar com mais tempo esses aspectos que aqui a gente está apenas trazendo, está apenas destacando sobre as características deste homem de Deus que é São José.
Quero dar um passo final para concluirmos a nossa formação de hoje. O Papa diz para nós, falando do acolhimento de São José, reaparece aqui o realismo cristão, que não deita fora nada do que existe. A realidade, na sua misteriosa persistência e complexidade, é portadora de um sentido da existência com as suas luzes e sombras. E isto, ou melhor, é isto que leva o apóstolo Paulo a dizer: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E Santo Agostinho acrescenta: tudo, incluindo aquilo que é chamado mal. Nessa perspectiva global, a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. Concluo destacando o último parágrafo desse aspecto que o Papa mencionou, o aspecto do acolhimento. O Papa diz o seguinte: o acolhimento de São José convida-nos a receber os outros, sem exclusões, tal como são, reservando uma predileção especial pelos mais frágeis, porque Deus escolhe o que é frágil. É pai dos órfãos e defensor das viúvas, e manda amar o forasteiro. Posso imaginar ter sido do procedimento de José que Jesus tirou inspiração para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. Vamos pedir essa graça ao Senhor, iluminados por essa característica da paternidade de São José, que certamente influenciou a vida de Jesus. Jesus aprendeu com o Pai dos céus, com ele tinha uma profunda intimidade, uma profunda comunhão, mas aprendeu também com o Pai da terra, com este homem que internalizou na sua vida os valores da lei de Deus, por isso é tido como justo, como um homem que viveu, que também assumiu na sua humanidade, na sua carne, os desígnios de Deus. Aprendamos com ele, diante dos mistérios que muitas vezes vão exceder a nossa compreensão. Acolhermos na fé a vontade do Senhor. Que Deus nos conceda esta graça e, de modo particular, o Senhor nos dê a graça como homens de Deus, como homens que desejam viver uma vida de santidade. Nos dê a graça de sermos realmente homens que, em suas famílias, dentro das suas casas, são seguranças, são porto seguro para os seus filhos, para a sua esposa. É esse o desígnio de Deus, como também nós, membros do corpo de Cristo, sacerdotes, nós que também exercemos o papel de paternidade na igreja, que possamos também sermos segurança através da nossa vida, através do nosso sacerdócio, através da nossa paternidade espiritual, na condução do povo de Deus, na condução de todas as ovelhas confiadas ao nosso pastoreio. Que o Senhor nos conceda esta graça. Shalom. Convido, como sempre faço para vocês, não deixar de deixar o seu like, comentários. Vai nos ajudar também a cada dia aprofundar melhor no nosso canal os assuntos que nós estamos disponibilizando para vocês, tá certo? E claro, se inscreva também para que assim possamos continuar a nossa ação de evangelização. Se inscreva, ative o sino para receber notificações e compartilhe, né? E compartilhe com tantos que precisam também meditar e aprofundar sobre a vontade de Deus, à luz da teologia do corpo e agora, através dessa série, à luz deste homem que também assumiu o projeto de Deus no seu corpo, como homem, como missão, como vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, Deus abençoe a todos. Shalom.